Quais são as garantias das operações de crédito rural e as consequências jurídicas de cada uma delas? O que é penhor, o que é hipoteca, alienação fiduciária, as implicações do avalista e o que você, produtor rural, precisa entender de cada uma dessas garantias para poder tomar a sua decisão correta no seu empreendimento do agronegócio. Seja bem-vindo à nossa série de Descomplicando o Direito Rural, onde nós vamos abordar vários temas do dia a dia do produtor rural sob um olhar jurídico, ou seja, implicações jurídicas no dia a dia do produtor rural. Nesse primeiro momento, eu já peço até licença aos profissionais da área jurídica, advogados e demais profissionais que estão nos acompanhando, porque a ideia aqui é trabalhar com temas do dia a dia do produtor rural. Por isso, algumas questões técnicas serão deixadas de lado, vão ser passadas ao largo, para que possa ter mais fluidez e uma melhor compreensão sobre o assunto. Vamos lá, a ideia hoje é nós entendermos o que é cada uma dessas garantias. Nós começamos trabalhando com 4 garantias básicas: penhor, hipoteca, alienação fiduciária e aval. O que significa cada uma delas? Vamos lá. O penhor é uma garantia que recai sobre bens móveis, ou seja, vai recair sobre a safra que você vai estar plantando, sobre um trator que você comprou, sobre o seu carro, sobre qualquer bens móveis que você pode dar como garantia. Animais, enfim, uma série de outras situações. Ele tem esse nome, garantia pignoratícia. Em contraponto, existe a garantia hipotecária. Qual que é a diferença da garantia hipotecária com a garantia pignoratícia? A garantia hipotecária, ela recai sobre bens imóveis, ou seja, a sua propriedade rural, a casa onde você vive, um terreno que você tem na cidade, tudo que é bem imóvel, ele vai ter uma garantia como hipoteca. Por isso, quando você pega, por exemplo, uma cédula rural pignoratícia, você já sabe que aquela cédula é uma cédula que tem garantia de penhor. Quando você pega uma cédula rural hipotecária, é porque aquela cédula rural tem como garantia uma hipoteca. E uma cédula rural pignoratícia hipotecária é que contém as duas garantias. Uma outra garantia muito comum hoje no agro é a alienação fiduciária. Essa garantia ela recai tanto sobre os bens móveis quanto os bens imóveis, ou seja, você pode dar uma garantia de alienação fiduciária de uma lavoura que você vai colher, de uma máquina que você comprou, como também da sua propriedade rural. Daqui a pouco nós vamos entender as consequências jurídicas disso e essa diferenciação. E a outra garantia também muito comum é a garantia do aval. Isso nem precisa explicar muito. O avalista é quando você pega o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar e ele entra garantindo aquela operação junto com você. Ele assina a cédula junto contigo, assina ali o título de crédito e ele presta ali o seu aval. Ele está dizendo, olha, se o emitente, se o devedor principal não pagar a dívida, eu, avalista, assumo essa operação e pago ela. Isso que é a garantia do aval, uma garantia bastante perigosa e que precisa ser analisada com bastante cuidado. Bem, visto nessa primeira ideia de cada uma dessas garantias, nós vamos verificar agora como que elas aparecem nos contratos. Como eu já falei, algumas cédulas já têm esse nome, cédula rural pignoratícia, cédula rural hipotecária, enfim. Algumas outras situações, ela não aparece no nome da cédula. Uma cédula de crédito bancário, por exemplo, ela não tem uma indicação expressa de qual é das garantias. Mas ela vai aparecer na descrição da cédula. Obrigatoriamente vai aparecer na descrição qual é a garantia que está vinculada àquela operação. Em alguns casos, pode acontecer dessa garantia ser dada em um instrumento apartado. Alguns bancos trabalham muito com isso. Faz uma espécie de um contrato guarda-chuva, onde lá nesse contrato você dá como garantia, por exemplo, um imóvel e fala que todos os contratos vão estar vinculados a essa operação. Muito cuidado, porque quando você tem uma situação assim, essa cédula onde está a garantia, elas têm que estar vinculadas expressamente a esse contrato. Então essa é uma questão que você pode analisar juridicamente. Mas, em regra, vamos entender assim, a garantia tem que estar descrita na cédula, tem que estar ali mostrado qual que é a garantia, o que tem em cada uma delas.
Se a hipoteca é em nome de outra pessoa, então, por exemplo, eu estou tirando uma dívida, um financiamento, e estou dando como garantia a propriedade rural. Só que a propriedade rural é em nome do meu pai. Como que ele vai aparecer? Ele vai aparecer na cédula como interveniente garante. O que isso significa? Significa que o seu pai, né, ele não é avalista da operação, ele não responde diretamente pela obrigação, mas o patrimônio dele, aquele imóvel que ele deu em garantia, vai responder pela obrigação. De modo que, se você não pagar, o banco pode pegar esse imóvel, pedir a penhora desse imóvel e levar ele para leilão. Essa que significa a figura do interveniente garante, muito comum também em operações de crédito rural. Bom, vamos entender agora as consequências da inadimplência de cada uma dessas operações. E aqui é muito importante nós separarmos a alienação fiduciária das demais formas de garantia. Por quê? Porque as demais formas de garantia, garantia pignoratícia, hipotecária ou avalista, para que o credor possa cobrar ela, que o banco possa cobrar, ele tem que mover uma ação judicial. Nessa ação judicial você vai ser citado, vai ter prazo para apresentar defesa, e nessa ação ele vai ter que pedir a penhora dessa garantia ou a responsabilização desse avalista para que ele possa pagar ali o débito. Então não é algo automático, ele precisa mover uma ação judicial. Quero só fazer um adendo aqui, que existe hoje uma lei que permite que a hipoteca seja dada também na forma extrajudicial, ou seja, permite com que a hipoteca, o banco possa consolidar a propriedade sem necessidade de uma ação judicial. Mas, muito importante, nas operações de financiamento rural, essa cláusula não é válida. Então, se o seu contrato tem uma situação dessa, consulte o seu advogado, porque ele tem que analisar essa situação. Voltando na questão da alienação fiduciária, então, qual que é a principal diferença da alienação fiduciária em relação às outras operações? Bem, na alienação fiduciária, o credor ele não precisa mover uma ação judicial para tomar o seu imóvel. Por quê? Porque quando você faz uma garantia de alienação fiduciária, você está alienando, transferindo, cedendo o seu imóvel para o seu credor, com uma cláusula de fidúcia, ou seja, uma cláusula de confiança, aonde você pagando a dívida, o credor vai te dar a quitação e a liberação daquela garantia. Então, é uma garantia bastante sui generis no direito brasileiro, que ela trabalha da seguinte forma: o imóvel continua no seu nome, mas existe uma propriedade que já foi transferida para o credor. De modo que, se você não pagar a dívida, o credor não precisa ir pela via judicial, ele vai te notificar para dizer, olha, me pague o valor inteiro da dívida, senão a propriedade eu já vou consolidar para mim, já vou passar para o cartorário já vai mandar para o meu nome, né? Isso que é uma garantia de alienação fiduciária. Ela pode ser tanto para bens imóveis quanto para bens móveis. Então, na alienação fiduciária, se você deu um imóvel em garantia, esse imóvel vai estar lá no cartório de registro de imóveis e você não pagando, o credor vai lá no cartório e diz, olha, ele não me pagou, notifica, senão a propriedade já é minha. E se for um bem imóvel, como por exemplo o maquinário ou a soja que está no campo, o credor ele pode, hoje, né, ele pode tanto mover um pedido no cartório extrajudicial, mas normalmente o que ele faz é fazer uma ação de busca e apreensão com pedido liminar, onde ele vai falar para o juiz, olha, essa máquina é minha, ele não me pagou, eu quero retomar a máquina para mim. E o juiz então vai dar uma ordem de busca e apreensão, aonde o credor vai até a sua propriedade, vai retirar a máquina e depois vocês vão discutir a questão do débito, mas ele vai tirar a máquina porque a máquina é dele, ok? Então, essa é a principal diferença entre a alienação fiduciária com as demais garantias. As consequências da inadimplência aqui são bem diferentes uma da outra. Então, recapitulando resumidamente, na alienação fiduciária, o credor não precisa mover a ação judicial. Ele pode, administrativamente ou através de uma busca e apreensão, retomar a posse do bem.
Enquanto que nas garantias de hipoteca, penhor ou avalista, o credor precisa mover uma ação judicial para tentar retomar, para tentar pegar aquele imóvel que foi dado como para tentar tomar aquele bem que foi dado em garantia. Bom, quais são as estratégias jurídicas que você pode lidar com cada uma dessas garantias? Tá? Isso aí precisa ser definida caso a caso. Basicamente, se você tem uma operação que tem como alienação fiduciária, você deve agir antes. Porque se você demorar para agir, o credor pode entrar com ou um pedido de busca e apreensão ou uma consolidação da propriedade e pode ali complicar a forma da sua defesa. Se você tem garantia de penhor, de hipoteca, de aval, você precisa analisar aquela situação para escolher ali o melhor caminho, né? E é muito comum, isso é importante que você saiba, que os bancos, quando vão fazer as renegociações, eles busquem incrementar, aumentar essas garantias. Então, por exemplo, isso é extremamente comum, você, produtor, já deve ter passado por isso em algum momento. Você tem uma cédula rural pignoratícia, onde a garantia é o penhor, e aí você vai pedir uma renegociação aí no banco, uma prorrogação, tudo, e o gerente fala, olha, eu prorrogo, mas eu preciso de uma reforço de garantia, eu preciso de uma hipoteca da sua propriedade ali. E aí essa cédula, então, que tinha uma garantia de penhor, ela passa a ter agora também uma garantia de hipoteca, ok? Ou se não, pode pedir, inclusive, uma garantia de alienação fiduciária, de avalista, qualquer coisa desse tipo. Por isso, é muito importante que quando você for buscar uma renegociação, você esteja ciente disso, dessa possibilidade do banco pedir um aumento, um reforço das garantias. Numa situação dessa, procure seu advogado, busque orientação, entenda exatamente o que significa cada uma dessas garantias, porque o que você pode fazer é apenas estar empurrando o seu problema lá para frente e lá na frente você está se enforcando cada vez mais, né? Então é muito importante ter essa concepção. Nós vamos ver lá na frente, numa aula que nós vamos tratar sobre o alongamento das operações de crédito rural, que o Manual de Crédito Rural diz que no alongamento tem que ser mantidas as mesmas taxas de juros e as mesmas garantias. Tá? Nós sabemos que negocialmente e administrativamente, muitas vezes os bancos buscam esse incremento. Então, essa é uma questão que você vai ter que pensar cada caso, analisar e ver qual que é o melhor caminho. Para saber mais, acesse direitorural.com.br, o conteúdo jurídico do agronegócio, e você, advogado que nos acompanha, nós temos também uma ferramenta de jurisprudência selecionada do agro e um programa de pós-graduação na Escola da Magistratura Federal de Direito do Agronegócio e Política Agrícola, que eu convido você também a participar. Forte abraço a todos e até o próximo encontro.